Filis, pode fazer reflexo com as veias das pernas entupidas? E aí colocou uma observação que não é trombose. E aí, pode fazer a reflexo com as veias obstruídas? Bora lá então, gente. Vamos começar com a análise de novo da reflexologia. Então, a reflexologia ela tem parte do princípio de que eu vou estimular terminações nervosas nos pés, e isso vai para o meu cérebro, via sistema nervoso, esses comandos serão dados para que o próprio corpo entre ali num processo de reajuste, certo? Esse é o objetivo da reflexologia. Isso significa que é possível, então, atingir todas as áreas cerebrais, é possível atingir todos os sistemas, todos os órgãos e, com isso, todas as necessidades. Independente da reflexologia e independente do problema de saúde da pessoa, o corpo dela continua funcionando. Independente se ela teve uma trombose ou se ela está com varizes, com veias calibrosas e veias obstruídas, a circulação sanguínea dela, periférica, aí no caso, né, dos membros inferiores, ela não para. Então não vai ser a minha estimulação no pé dela que vai impedir, por assim dizer, o fluxo sanguíneo. Tá fazendo sentido aí o raciocínio para vocês? Então, o que significa isso? Que pessoas que têm problemas circulatórios ou que têm algum impeditivo da circulação ali das pernas, né? O retorno venoso, são as que mais precisam de estimulação. Filhos, posso fazer reflexologia em quem tem problema circulatório, seja varizes, né, as veias obstruídas, seja uma trombose, ou já teve trombose, seja flebite? Vamos dar essa resposta baseada no que os estudos científicos, o embasamento científico nos diz em relação ao estudo da reflexologia e os problemas circulatórios. Sim, porque essa pessoa, ela não vai parar de andar, ela não vai parar de se movimentar. Isso por si só já está trabalhando a circulação dela. O próprio movimento em si pode e deve, com base nos estudos, certo? É benéfico para a pessoa ter estímulos circulatórios de membros inferiores, já que ela tem uma circulação com alguma deficiência, com alguma obstrução. A questão principal é que cuidados se deve ter com esse paciente. Então, ainda existem mitos, sabe, gente? Vocês ainda, infelizmente, vão ouvir isso. Se já não ouviram, vão, infelizmente, continuar ouvindo, que não pode fazer reflexologia em quem já teve trombose. Não pode fazer reflexologia em quem teve uma tromboflebite, em quem tem varizes calibrosas. Não tem embasamento para isso. A impressão que eu tenho quando eu ouço isso é assim, ó, não sabe o que fazer, melhor não fazer. Desculpa, tô sendo sincera. E aí eu te pergunto, se a gente fizer uma analogia aqui, qualquer profissional da saúde, ele vai lidar com situações simples, médias e complexas. Ele tem que ter preparo, tá? Seja um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, um podólogo, para lidar com todo tipo de situação. Por que o reflexoterapeuta não é assim, meu povo? Por que o reflexoterapeuta só quer lidar, por assim dizer, né, com as situações mais fáceis, mais simples possíveis? Quanto mais complicada, aí entra no mito, não pode. Quando eu falo complicada, não é complicada no sentido de tratar, é no sentido dos cuidados ou das complicações que podem surgir pela condição da pessoa, não é pela reflexologia. A reflexologia ela é natural, ela é um tratamento de estimulação, ponto. A condição da pessoa é uma caixinha de surpresa. Um diabético não é igual, todos eles têm ali diferenças da doença. Pessoas com doenças autoimunes têm diferença aí de como a doença se apresenta. As grávidas, tem grávida que não tem zero intercorrência do princípio da gravidez até o final. Tem grávidas que tem que ficar de repouso absoluto, tem descolamento de placenta, tem diabetes gestacional, tem hipertensão arterial. E aí? Então, grávida é uma condição, é uma mulher gestante, mas ela pode ter várias situações diferentes uma da outra. Pacientes oncológicos é a mesma coisa. Pacientes com doenças renais também. Aí entra o mito, não pode. Não, se você não sabe o que fazer, não faz. Não, se você não sabe o que fazer, vai estudar, vai aprender, vai saber que cuidado que você vai ter com aquela pessoa para você conseguir tratar, ter resultado, melhorar a doença dela, muitas vezes estabilizar a doença e fazer reflexologia. Isso, gente, é reflexoterapeuta de verdade. Isso aí é uma pessoa que formou, que ela tem condição. E veio aqui na mente um enfermeiro que consegue
tirar sangue e fazer exame em alguém que a veia pula, e aquela pessoa que consegue tirar em quem não aparece veia nenhuma. Sabe? Você já viu aquela pessoa que você fala assim, gente, mas que mão leve que eu nem senti? Ou então, como que essa pessoa achou essa veia aqui se no meu braço nem tem? Então, é o profissional que está preparado para toda a condição. Já pensou? A pessoa falar assim, ai, nesse braço aí eu não tiro sangue não, porque eu não tô vendo veia. Aí você fala, ué, gente, mas... Aí você bate, aperta, entende, gente? O reflexo terapeuta, a gente também tem que ter essa consciência, né? Eu, como professora, eu me sinto no direito de poder falar isso para vocês. Por quê? Porque me dói como profissional da área e que se dedica a estar sempre estudando. Eu tenho 20 anos de profissão e a gente não para de estudar. Não é porque eu já tratei centenas, milhares de diabéticos, por exemplo, que agora, então eu não preciso saber mais. Claro que eu preciso, porque eu quero saber como que é a condição do diabetes para esta pessoa, entende? Para esta aqui, ó. E para isso requer dedicação, requer estudo, porque senão não funciona, tá bom? Filis, posso trabalhar? Trombose, não, varizes, né? Veias calibrosas, tromboflebite? Sim, gente, né? Deve. Mas você tem preparo para trabalhar sabendo que você não vai estimular sobre as varizes, porque você pode, pelo atrito, pela tração, gerar algum mal, mas não é pela reflexologia, é porque ela tem varizes calibrosas, obstruídas. Você consegue fazer uma observação na hora que você está avaliando o pé, se o pé está azulado, arroxeado, e mesmo trabalhando circulação sanguínea, aquele pé não volta a uma coloração normal, tá? Mesmo ele estando elevado ali na linha do coração e você estimulando com a reflexologia, e aí aquela coloração azulada, arroxeada, te indica uma deficiência, uma obstrução severa, complicada, e que aí a urgência, né, dessa pessoa não é fazer reflexologia, é procurar um médico angiologista, porque a obstrução está a tal nível que ela pode, de fato, ter um prejuízo à saúde muito mais agravado. Então, não é pela reflexologia, é pela condição dela. Então, você tem esse preparo? Na sua formação, você estudou isso para você tratar uma condição de saúde como essa, sabendo orientar o seu paciente, sabendo definir com ele direitinho os passos que ele vai seguir. Tudo bem, filho, já foi no médico, viu que está obstruído. Tá, mas qual o nível da obstrução? O que o médico indicou fazer? É cirúrgico? Não é cirúrgico? É um procedimento não tão invasivo quanto a cirurgia? Enquanto isso não é feito, tem condição de você continuar tratando essa pessoa sem que ela tenha um mal, né, mais agravado do problema? E por que eu digo isso? Novamente, eu volto a frisar. Não é pela reflexologia. É porque se tiver alguma intercorrência da condição dela, você tem que estar preparado para saber como lidar com isso, certo? Para orientar e também para se resguardar. Gente, não foi um nem dois pacientes, foram vários que eu já tive a oportunidade de tratar com problemas circulatórios graves e que eles foram orientados pela avaliação que eu fiz a buscar a ajuda médica para confirmar aquele problema circulatório ou então indicar o que deveria ser feito. E alguns relutaram, para alguns eu fui incisiva, né, com educação, claro, mas de forma firme, falando que nem tinha como continuar tratando. E não é pela reflexologia, eu volto a frisar isso. É porque se der algum problema, o paciente está na sua mão. É para te resguardar também. Então, se o paciente está na sua mão, você tem que ter todo um preparo para saber o que fazer, saber como orientar e para evitar que um problema aconteça enquanto você é a responsável da saúde. Porque é assim que os nossos pacientes, né, a grande parte deles, nos encaram. Eu lembro um senhor que eu cuidei com problemas circulatórios graves e que eu falei assim, olha, seu fulano, enquanto eu estiver tratando o senhor, eu quero ter o parecer médico em relação ao seu problema. Eu não posso continuar tratando o senhor, por quê? Porque pela avaliação que eu fiz dos pés, eu vi que ele estava com uma obstrução severa. Os pés dele, mesmo elevados, eles não normalizavam a cor. E aí eu indiquei que ele buscasse um médico especialista e ele relutou. Não gosto de médico, não vou. E eu lembro das palavras dele, ele sempre falava assim, mas você está cuidando de mim. Eu falei, eu sei, estou cuidando com carinho e estou cuidando com muito amor. A questão é, se tem alguma obstrução, essa obstrução tem que ser retirada.
E a reflexologia não trata lesões. Essa veia, ela está danificada, ela está lesionada, ela está obstruída. E aí o sangue não passa. Eu explicava para ele de uma forma bem simples, mas fácil de entender. Não, não vou não, porque eu não gosto. Não gosto, não vou buscar médico. Eu falei, então não tem como continuar tratando o senhor sem esse parecer. Gente, eu lembro que nessa ocasião eu tive que conversar com a esposa, eu insisti com ele e cheguei a realmente descontinuar o tratamento como uma forma de dar a prioridade a ele buscar essa orientação médica. E olha, ainda bem que eu fiz isso, tá? Porque ele de fato estava para ter uma trombose ou algo mais sério em virtude de obstruções severas. Ou seja, aí acontece um problema, a pessoa está na sua mão, na sua responsabilidade. E aí, pela minha insistência, ele foi ao médico, foi definido o que seria feito. Isso deve ter uns mais de 10 anos, 12 anos atrás. Hoje tem mais recurso, inclusive não tão invasivos quanto apenas cirúrgico, né? Então, tem profissionais que já trabalham aí com a espuma, né? Já tem como ver através de tecnologia onde exatamente está obstruído. Então, assim, vamos na nossa área, tá, gente? É nesse sentido. Não é que não pode tratar, mas você precisa saber avaliar essa gravidade também. Só para fechar essa pergunta aí das varizes, da trombose, a gente tem que entender que também existe uma diferença entre obstrução e coágulos, tá, gente? Quando o paciente ele tem uma obstrução, aí o sangue não passa, e aí, inclusive, o trabalho com a reflexologia, por mais que você trabalhe circulação sanguínea, ele vai ficar limitado. Talvez você não vai ter todos os resultados também com esse paciente que tem obstruções, varizes calibrosas e obstruções ali nas vias periféricas e tal, devido a essas obstruções, porque o sangue não passa. E também os coágulos, aí já é uma outra questão. Existem coágulos ali que podem se desprender e parar no lugar errado. Aí é uma outra condição. Ou os dois podem estar interrelacionados e pacientes com problemas circulatórios podem ter mais propensão, talvez, né, a essa formação de coágulos. Mas mesmo essa formação dos coágulos, a gente tem que entender, existem coágulos que são chamados coágulos frescos, né, e que aí a pessoa vai fazer o tratamento, lá o médico vai indicar talvez o uso de anticoagulantes para trabalhar aquele coágulo, né, e uma vez feito esse processo aí do tratamento com os anticoagulantes, o acompanhamento médico, e uma vez tendo essa liberação, né, o médico fala, olha, talvez em torno de 30 dias a pessoa já não tem um perigo, né, de um coágulo se desprender. Isso quando é definido ali um coágulo, aí, a partir dessa liberação médica, você vai ter segurança para estimular sem problema nenhum, porque ele estava em tratamento específico para isso. Quem teve uma trombose foi assim, a pessoa ela teve ali um desprendimento e aí causou uma complicação. Mas o fato dela ter tido não quer dizer que ela vai ter efetivamente uma outra, se ela tiver nos devidos cuidados. E é isso que tem que estar na anamnese estratégica. Qual foi a última visita ao médico? O que foi feito desde então? Ela está ou não em uso de anticoagulantes? Mas aí a gente tem que definir para esse paciente com problemas circulatórios, especificamente qual é o problema dele. Porque uma coisa é ele ter uma obstrução, e aí tem que definir o tipo também. Ela é uma obstrução mais agravada, mais severa ou não. O local da obstrução faz toda a diferença também. Problemas prévios que ela já tenha tido em virtude disso. E se no caso ela já teve uma complicação, como no caso da trombose, tromboflebite, enfim, quais são os cuidados que ela teve a partir de então, certo? Porque são esses cuidados que vão prevenir uma recorrência. E aí você tem que ter com esse acompanhamento aí junto com o médico. Se tiver muito tempo que a pessoa não faz esse acompanhamento, enfim, aí você tem que ter esse cuidado de saber quando é que ela retorna. Por quê? É um paciente que já teve um problema, já teve um agravamento, então eventualmente ela tem que ter ali uma visita ao médico para saber por quê, gente. Olha, veja bem, a reflexologia não trata, não é isso, mas a gente não vê por dentro, certo? A gente não vê como está o nível da obstrução e se existe algum coágulo por dentro. Não dá simplesmente para saber isso só olhando pelo pé. Tá? Por isso que existem aí aparelhos sofisticados e recursos para ter essa visão interna da circulação sanguínea desse paciente. E a partir daí é que a gente tem segurança ou não para tratar. Na dúvida, qual que é o ponto alto aqui? Um pé arroxeado, azulado, que não volta a uma coloração normal, mesmo estando ali, né, na maca, ali, a gente elevar um pouquinho as pernas ao nível ali um pouquinho superior ao nível do coração, e mesmo assim, você vai trabalhando circulação sanguínea nos pés, a coloração volta
melhora um pouquinho e volta a ficar roxeado azulado. Então você vê claramente os pés com dificuldade de circulação. Por quê? Um pé com boa circulação, ele tem uma coloração normal, principalmente quando elevados. Entende? Então esse é um ponto alto aí, bem importante.